A história que eu vou contar, até hoje, passados quase 20 anos, ainda me faz parar e repensar toda a minha existência. Desde então, eu passei não a acreditar, e sim a ter certeza de que existe uma razão para estarmos aqui nesse mundo, e que sim, existe uma força maior do que tudo que conhecemos que cuida de nós, mesmo quando não merecemos. Deus nunca nos vira as costas. Ele nunca nos abandona. Deus não se agrada com o pecado, mas Ele ama o pecador. Hoje eu tenho certeza disso, mas eu precisei passar por um episódio tenso, triste, mas ao mesmo tempo lindo, e que me ensinou uma grande lição. Eu tive um encontro com Deus, e a partir desse encontro, eu posso dizer com toda a certeza do mundo que eu sou uma nova criatura. Deus me fez renascer, e eu estou aqui hoje para contar a vocês como isso tudo aconteceu. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Coração Cristão. Ao fazer a sua inscrição e compartilhar os nossos vídeos, você estará ajudando a semear o Evangelho, além de levar a palavra de Deus àqueles que possam estar precisando de conforto. Deixe seu nome nos comentários e a cidade de onde você está nos assistindo e nós vamos orar por você. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Uma coisa muito importante que eu preciso contar a meu respeito é de que desde muito cedo eu me descobri ateu. Eu não via sentido acreditar em que um velhinho de barba branca apontou o dedo para uma bola de terra e criou tudo que existe. A minha mente tentava a todo custo aceitar a ideia de que uma inteligência superior havia criado tudo. Eu acreditava em muitas coisas, mas a ideia que eu mais aceitava era de que nós vivemos em uma Matrix, uma espécie de simulação de um universo artificial. Segundo o que eu acreditava, a nossa vida era apenas uma memória implantada e que, na verdade, nada no mundo é real. Eu sempre questionei tudo o que eu ouvia. Desde cedo, o meu interesse era puramente na ciência, mais precisamente astronomia e astrofísica. Tudo o que eu estudava a respeito me apontava para um universo infinito que ainda se expandia. Aí eu me perguntava o porquê de um pequenino planeta jogado na imensidão de um macrocosmos ser o único a conter vida. Estava claro para mim que a descoberta da vida fora na Terra, sendo ela inteligente ou não, era só uma questão de tempo e que ao nos depararmos com um extraterrestre, imediatamente cairia por terra aquela afirmação de que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Eu ainda me questionava por que Deus havia criado um universo infinito com milhões de planetas, se nunca, nem em 1 milhão de anos, o homem conseguiria sair nem da sua própria galáxia. Muito mal e porcamente fomos até a Lua para nunca mais voltar. Segundo o que eu havia estudado e lido, se viajássemos na velocidade da luz, levaríamos mais de 2 milhões de anos para chegarmos até a galáxia mais próxima. A minha mente trabalhava tentando entender as dimensões do universo, e eu até cheguei a perder noites de sono apenas imaginando por quanto tempo mais o universo se expandiria. Qual o sentido disso tudo? 1 trilhão de planetas e estrelas, e a gente não consegue nem conhecer o nosso mundo por completo. Por quê e para que Deus criaria tudo isso? O tamanho do universo e a insignificância do homem perante a isso tudo sempre foi algo que me deu a certeza de que não existe nenhum Deus olhando por nós. Eu estava 100% convencido disso. Eu nunca fui aquele ateu militante, daqueles que negam a existência. Eu me colocava mais como uma pessoa que acreditava na ausência. Obviamente, eu tinha um maior respeito pelas opiniões contrárias à minha, mas o fato de não haver nenhuma evidência física de Deus era o que mais fazia com que eu me apegasse às minhas certezas. Eu não discutia a fé, eu me apegava a fatos, e como dizem, contra fatos não existem argumentos. Quando alguém me perguntava como eu achava que a vida havia surgido na Terra,
Eu respondi apenas que tudo era resultado de um infeliz e improvável acidente. Se a posição da Terra fosse apenas alguns centímetros diferente do que é, a vida aqui seria impossível. Nós morreríamos congelados ou morreríamos queimados. Nos faltaria ar, as águas tomariam conta de tudo, não existiriam a maioria dos gases que nos protegem da radiação do Sol. Enfim, eu não acreditava que toda essa combinação de fatores fosse proposital. Esse era eu. Essa era a minha vida. Quando eu fiz 22 anos, eu me formei em física. A essa altura, eu já namorava uma menina que morava no meu bairro, algumas ruas depois da minha casa. Estávamos juntos há 4 anos. Tínhamos planos de nos casar dentro de 2 anos quando ela terminasse a faculdade de Direito. Eu estava juntando dinheiro para comprar um carro, o que facilitaria demais a minha vida, já que eu havia conseguido um estágio em uma cidade um pouco afastada, o que me fazia perder muito tempo com deslocamento. Eu precisava pegar um ônibus e um trem até chegar ao trabalho, e algumas vezes eu cheguei atrasado, o que me fez ser advertido pelo diretor da escola onde eu lecionava. Pois bem, a vida estava acontecendo. Estava tudo fluindo até aquela noite. E eu me lembro bem daquela noite. 22 de abril de 2006. Era uma noite bastante quente. Eu estava trabalhando no último turno da escola. Eu saía de lá às 10 da noite e ia caminhando até a estação de trem. Não era uma caminhada muito longa, mas eu precisava apertar o passo, já que o último trem passava na estação às 10h20, e se eu o perdesse, eu teria que tomar um ônibus do outro lado da cidade para depois tomar outro para minha casa, e eu só conseguiria chegar em casa por volta de meia-noite. Enquanto eu caminhava apressado, eu não conseguia parar de pensar em um debate que eu havia tido com um aluno na aula. O assunto livre-arbítrio havia sido levantado. Eu apenas ouvi enquanto eles falavam, dominando a minha vontade de expor o que eu realmente pensava. Desde cedo, eu já havia percebido que os ateus fazem parte de um grupo bastante discriminado. Muitas vezes, eu não dizia o que eu realmente pensava porque eu não queria ser apontado como uma pessoa sem fé e ser excluído dos assuntos. Até que eu ouvi um aluno dizer a seguinte frase: Deus não pode ser responsabilizado pelas coisas ruins que acontecem no mundo. O homem é quem toma suas próprias decisões. É ele quem escolhe fazer o mal. Livre-arbítrio é isso. É o homem escolher o seu caminho e aceitar as responsabilidades dos seus atos. E foi nessa hora que eu senti que eu deveria abrir a boca. Aí eu simplesmente disse: então alguém me mostre em qual momento eu escolhi ser pobre. Em qual momento eu escolhi nascer no Brasil e não na Europa? Em que momento eu escolhi não ser 10 centímetros mais alto, por exemplo? Alguns alunos e eu demos risadas. Aquele aluno então bem sério apenas me disse: Deus age de maneira misteriosa. Na hora eu respondi: então ele não deve estar indo trabalhar há um bom tempo. Foi quando o sinal do fim da aula tocou, encerrando o assunto. Enfim, eu cheguei a tempo na estação e consegui pegar o trem. Eu cheguei bem na hora que ele estava chegando na estação. O vagão em que eu entrei estava vazio, só havia eu lá dentro, então eu pus o fone de ouvido e fiquei ouvindo música enquanto observava a cidade correndo pela janela do trem. Eu encostei a cabeça no encosto do banco e eu estava quase pegando no sono quando eu percebi alguma coisa me cutucando bem no ombro. Eu despertei assustado e eu vi que o que havia me cutucado era um revólver. 2 homens parados bem na minha frente falavam algo que eu não conseguia entender. O som dos fones de ouvido estava muito alto e eu apenas os vi gesticularem bastante. Eu então me levantei e ergui as mãos. Eles pareciam bem nervosos. Enquanto eu tentava entender o que acontecia, um deles me empurrou de volta para a cadeira. Em situações extremas, algumas atitudes podem determinar o nosso destino para o bem ou para o mal. E o que eu fiz foi pôr a mão dentro da mochila para desligar o som direto no telefone, para ver se eu conseguia ouvir o que eles estavam falando. E eu fiz isso, ao invés de simplesmente tirar os fones de ouvido.
Um dos homens que estava com o revólver na mão com certeza achou que eu estava tentando pegar uma arma dentro da mochila. Quando eu finalmente alcancei o telefone e pressionei o botão do volume, o som dos fones cessou e o som que veio em seguida foi o de um grande estouro. Eu vi o cano do revólver soltar uma faísca e eu percebi aquele cano apontado na minha direção. O que se seguiu pareceu como um murro na minha cabeça. Meu pescoço foi jogado para trás e eu senti o meu corpo inteiro caindo no chão. Eu, ainda com os olhos abertos, vi uma grande poça vermelha se formar ao lado da minha cabeça e tomar conta do chão do trem. Os sons foram ficando cada vez mais distantes e as luzes começaram a embaçar lentamente. E aí, tudo ficou escuro. Quando eu percebi uma luz se acender, eu também comecei a perceber os gritos. Esses dois sentidos foram ligados de uma vez só. Os gritos ficaram cada vez mais altos. A luz que brilhava ficou cada vez mais intensa e a minha consciência começou a voltar. A luz que agora estava iluminando toda a minha volta era simplesmente o sol. Eu, que estava de pé, senti quando uma bola de futebol bateu na minha barriga e os gritos continuaram. Eram as crianças brincando no recreio e eu estava no meio do campinho de futebol da escola. Alguém gritou comigo para sair da frente que eu estava atrapalhando a partida. Eu me lembrava desse dia. Era o dia em que eu estava acompanhando o eclipse do sol e eu acabei entrando no campinho enquanto as crianças jogavam bola. E eu acabei levando uma forte bolada na boca do estômago que me tirou todo o ar. Eu tinha 8 anos quando isso aconteceu. E agora eu estava ali novamente em carne e osso com 25 anos. Eu fui caminhando ainda um pouco confuso para fora do campinho. Ninguém lá parecia perceber que eu era um adulto. Eu cheguei até um banquinho e me sentei completamente atordoado. Foi quando um homem se sentou ao meu lado e me olhou bem no fundo dos olhos. Eu senti que eu o conhecia, mas eu não tinha certeza. Talvez eu já tivesse visto e conversado com ele, eu não sabia ao certo. Na verdade, eu estava muito confuso. E ele não me disse nada. Ele apenas ficou me olhando com um leve sorriso nos lábios, como se esperasse pacientemente que eu o reconhecesse. Aos poucos, aquele pequeno quebra-cabeças foi se resolvendo. Aquele homem era o porteiro da escola, o seu Armando. Um homem muito querido por todos da escola, amigo das crianças, um homem muito doce e carinhoso com todos. Foi ele quem me consolou quando eu levei aquela bolada e fui chorar no banquinho para me recuperar. Eu lembro dele ter dito uma coisa para mim naquela época, mas eu nunca havia entendido o que era. Agora ele repetiu e eu pude finalmente entender. Ele olhou para mim e me disse: "Na casa do meu pai há muitas moradas." E ele segurou minha mão. O rosto dele foi se iluminando bem diante de mim. Era como se um arco-íris saísse dos seus olhos. Agora eu já sabia quem ele era. Como em um filme, todas as perguntas e questionamentos que eu já havia feito na vida vieram de uma só vez, e eu senti que ele sabia de todas elas, e eu não precisava falar e nem perguntar nada. Mesmo assim, ele me disse: "Eu sou o amor que te cerca, mesmo que você não me veja. Eu estou presente em cada momento de bondade e esperança que você experimenta. Meu único desejo, meu filho, é que você viva em paz, buscando a verdade e o bem. Eu sempre estarei aqui pronto para ouvir e acolher, independentemente de onde a sua jornada te leve." Eu me senti envolvido por um manto de luz e proteção que eu jamais havia sentido em toda a minha vida. Toda a agonia causada pelas perguntas não respondidas, todas as noites de angústia tentando entender o meu lugar no mundo e uma busca interminável por uma resposta que me trouxesse paz, encontraram essa resposta apenas com o olhar e o toque da sua mão no meu ombro.
Aí eu senti o meu coração bater com muito mais leveza. Eu senti como se uma nuvem de poeira saísse da frente dos meus olhos, me deixando enxergar finalmente. Eu entendi que ele estava me perdoando por todos os pensamentos que eu havia tido. Eu entendi que ele tinha uma morada para mim ao seu lado, mesmo que eu tenha passado uma vida inteira duvidando da sua existência. Eu estava experimentando a sua misericórdia mesmo sem merecer. Ele pegou meu braço, me pôs de pé e com as mãos ele me indicou um caminho, um corredor que dava para a parte de trás do refeitório da escola. Eu senti que era por ali que eu deveria ir, então eu fui sem duvidar, sem questionar e sem olhar para trás. Eu senti que eu apenas deveria confiar, fechar os olhos e ir. E foi o que eu fiz. E aí, tudo ficou escuro novamente. Quando eu voltei a ver uma luz novamente, ela era parecida com uma lâmpada, uma luz amarelada bem acima dos meus olhos. Enquanto eu fixava o olhar naquele facho de luz, um rosto tampou a minha visão. Era o rosto da minha mãe com os olhos cheios de lágrimas sorrindo para mim. Os sons ao redor eram de alegria. Mais uma vez os sentidos despertaram juntos e em pouco tempo, muitos rostos brotaram ao lado do rosto da minha mãe, e eu amava cada um deles. Apesar da confusão e da dor que eu senti que o meu coração estava em paz. Nunca em todos os meus anos de vida eu experimentei uma sensação parecida. Sabe quando você é criança e está com medo do escuro e a sua mãe ou seu pai entra no seu quarto e lhe dá um abraço e você sente sua alma confortada e aquecida? Era exatamente assim que eu estava me sentindo. Segundo me disseram, eu fiquei 48 dias em coma. Eu tive 2 paradas cardíacas. A previsão mais otimista dos médicos era de que eu ficaria deitado em uma cama precisando de cuidados pelo resto da vida, mas eu apenas perdi o movimento das pernas. Sim, apenas. E eu sou muito grato por isso. Eu estava vivo e em breve eu sairia dali para espalhar aos 4 cantos do mundo o milagre que Deus havia realizado na minha vida. Daquele dia em diante, a razão da minha vida seria glorificar o Deus benevolente e misericordioso que, além de salvar a vida de um homem que nunca teve fé nele, ainda preencheu meu coração com seu amor. Hoje, quando alguém me pergunta se Deus existe, eu prontamente respondo: não, Deus não existe. Deus é. Durante a minha recuperação, a minha mãe sempre me contava das coisas que tinham acontecido enquanto eu estava desacordado. Ela me falou de todas as pessoas que foram lá me visitar, de todas as palavras, de todas as cartas, bilhetes e telegramas que eu havia recebido, e de como todos haviam ficado felizes ao saber que eu estava me recuperando e que em breve eu estaria fora daquele hospital. Ela até me contou, com uma cara de surpresa, de uma visita muito inesperada que eu havia recebido logo nos primeiros dias, e ela me perguntou se eu lembrava do seu Armando, o porteiro da escola onde eu e a minha irmã estudávamos. Ele ainda está vivo, você acredita? Ela me disse. Isso encheu ainda mais o meu coração de alegria. Tudo não havia sido uma coincidência, afinal. O meu Deus era real e ele havia falado comigo. Quando a minha mãe me disse isso, eu não conseguia responder nada. Eu apenas me lembrei daquela sensação de paz e de acolhimento. Ele deixou um presente para você, minha mãe me contou, me entregando uma pequena caixa. Quando eu abri, era um pequeno enfeite, um conjunto de 3 casinhas coloridas feitas de cerâmica. Isso me fez lembrar e ter certeza de que eu havia recebido uma segunda chance e que uma daquelas moradas estava esperando por mim. Cada vez que eu segurava aquelas casinhas, o meu coração se alegrava. Durante muitos anos, eu procurei o seu Armando. Na minha antiga escola, ninguém mais sabia dele, ninguém sabia dizer onde ele morava ou trabalhava. Um dos antigos colegas da minha turma uma vez disse ter ouvido uma história de que ele havia se mudado há muitos anos para fora do país com a família.
Isso tudo durou até que um dia eu senti que eu deveria parar de procurar. Eu entendi que quem eu deveria buscar eu já havia encontrado e que ele jamais sairia de dentro do meu coração. Glórias a Deus! Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. E esse mesmo milagre que Ele fez na minha vida, eu tenho certeza que Ele quer fazer na sua também. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.